Fala galerinha do YouTube, meu nome é Romero Cavalcante e este é o canal Vivendo Entre Símbolos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de clicar nesse sininho para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos. Agora chega de conversa e vamos para mais uma aula. Vamos resolver a questão 34 do simulado SPAES 2019.1. Considere as equações abaixo. Aqui as nossas equações, de 1 a 5. Pergunta: assinale a opção que corresponde a equações que representam uma circunferência. Beleza. Então a gente já sabe o seguinte, essa questão aqui é uma questão para você apenas identificar quais equações representam uma circunferência. Uma questão um pouquinho difícil, para o SPAES, para os nossos alunos, e que requer um pouquinho de atenção. Uma coisa que a gente tem que lembrar, a princípio, é o seguinte: a representação geral de uma equação da circunferência ela se dá dessa maneira. Ela é ax² mais bx ou by² mais cx mais dy mais e igual a zero. Pronto, aqui isso aqui é a nossa equação geral da nossa circunferência, beleza? Essa aqui é a nossa equação geral. Ok? Então, nossa equação geral ela é dada dessa maneira. Certo? A outra maneira que nós podemos ver a representação de uma equação da circunferência é da seguinte forma. X menos a, menos azinho, no caso ao quadrado, mais y menos a menos b, isso aqui também é elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Beleza. Essa daqui é a nossa equação reduzida da circunferência. Okay? Então aqui é a equação reduzida. Quais são as condições aqui para a gente ter uma equação da circunferência no modo geral, na forma geral? A gente tem que lembrar o seguinte: os valores de A e B eles têm que ser iguais e ambos têm que ser diferentes de zero. Porque se eles forem zero, não vai ter o termo x², não vai ter o termo y². Isso aqui vai passar a ser um sistema aqui de equação com variáveis do primeiro grau. Beleza, então deixa de ser circunferência. Então, condição primária: o coeficiente de x² e o coeficiente de y², eles têm que ser iguais e diferentes de zero. Beleza. Outra informação que a gente tem que levar em consideração é que na equação geral não tem o termo xy, x vezes y. Esse termo aqui ele é zero, ele não existe. Tá? É como se o coeficiente que multiplicasse x e y, ele fosse zero. Tá? Então aqui não tem x e y na equação geral. Tem apenas x², y², x, somente y, e o termo independente, que no caso é. Ok. Na equação reduzida, como é que a gente tem a configuração aqui da equação reduzida? O que a gente tem que saber aqui dela? Esse azinho e esse bzinho, eles representam o centro da minha circunferência. Então, o centro dela aqui, eu já sei que é o ponto A e B. Ponto A e B é o centro da minha circunferência, e esse r² é literalmente, no caso, o raio da circunferência. Tá? R é o raio da minha circunferência. Então, se eu tiver uma equação desse tipo aqui, x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 36, eu já sei o quê? Que o centro dessa minha circunferência é o ponto 2 e 3, e o raio dessa minha circunferência não é 36, o raio no caso é a raiz quadrada desse valor. Eu tenho que representar ele como sendo alguma coisa ao quadrado. Então o raio aqui vale 6, ok? Beleza. Dada essa pequena explanadazinha sobre a equação da circunferência, a gente tem que lembrar agora o seguinte: vamos analisar aqui cada um desses itens. O primeiro item, ele está na forma x² mais y² igual a 36. Ele está mais próximo da forma da equação reduzida.
O que daria dificuldade aqui para a gente descobrir se é ou não a equação reduzida é o seguinte, esses pontos A e B aqui, eles não tem aqui nessa equação, mas na verdade, se a gente for prestar um pouquinho de atenção, né, a equação 1, ela pode ser reescrita como sendo x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 também ao quadrado, isso daqui igual a 36. X menos 0 vai dar x, não muda, né? E y menos 0 vai dar y, também não muda. Então isso quer dizer o quê? Que quando a gente tem uma equação nessa configuração, isso quer dizer que o centro dessa circunferência é o ponto 0 e 0, e esse ponto é a origem do meu plano cartesiano, é a origem do eixo cartesiano, ok? Então essa circunferência está na origem, e no caso aqui o raio dela seria 6, né? 6 ao quadrado para dar 36, então o raio aqui seria 6. Só para confirmar, o coeficiente do x ao quadrado tem que ser igual ao coeficiente do y ao quadrado. Aqui é 1, né? E aqui em y ao quadrado também é 1. Então está igual, está garantindo aqui as condições, né? Tem que existir esses coeficientes, tem que ser diferente de 0. Os demais não obrigatoriamente precisam existir, tá? Certo? Por conta da equação reduzida, que não tem essa necessidade, tá? Existe um raio positivo, que no caso não é 3. Opa, o raio aqui vale 6, tá? O raio aqui vale 6 ao quadrado, né? Beleza. Então, já sei que a primeira ela é uma equação da circunferência. A segunda a gente já descarta a possibilidade, por quê? O coeficiente de x ao quadrado é 1 e o coeficiente de y ao quadrado, aqui no caso, é menos 1. Então, aqui a gente percebe que o a e o b são diferentes. Se são diferentes, já não pode ser equação da circunferência. Na terceira, a gente percebe que não pode ser equação da circunferência porque não pode ter esse elemento aqui, ó, x e y, não pode ter esse fatorzinho aqui na nossa equação da circunferência, ele não pode existir. Então, beleza, aqui também já não pode ser uma equação da circunferência. A equação 4, a gente percebe que não pode ser também por qual motivo? O coeficiente de x ao quadrado, aqui no caso, é 1, e o coeficiente de y ao quadrado é 2. Esses coeficientes aqui eles não são iguais. Se não são iguais, não pode ser equação da circunferência, descarta também. A última, se a gente for analisar com cuidado, né, com calma, ó, x ao quadrado e y ao quadrado, ambos os coeficientes desses carinhas é 2, né, ó. Beleza, está igual, é diferente de 0. Tem um termozinho que multiplica x, tem um termo que multiplica y, tem um termo independente. Então, essa aqui é uma equação geral de uma circunferência. Então, aqui nós temos, sim, uma circunferência. Então, a gente, analisando aqui corretamente, a gente perceberia que a resposta é itens 1 e 5. Então, somente 1 e 5 representam circunferências, ou seja, respostazinha aí, letra D de dado. É uma questão bem mais conceitual, né? Geralmente no SPAES, geralmente cai assim, tá? É difícil ver uma questão de equação da circunferência que peça realmente para você calcular um raio ou encontrar um centro, mas é provável que possa vir, tá? É dessa maneira que a gente descobre, né? Colocando na equação reduzida, geralmente, né? E assim, é uma questão difícil, que se um aluno chegar a pegar uma questão desse estilo, recomendação é que pule ela por enquanto, tente fazer as outras questões, e aí no final, se estiver sobrando um tempo, você volta para ela e tenta resolver. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.